Olá, leitores! Então, essa semana saiu a lista de indicados ao Oscar de 2015 e entre eles, como melhor roteiro adaptado e melhor filme, está A Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking, que foi baseado no livro escrito pela primeira esposa dele, Jane Hawking. O livro foi editado no Brasil pela editora Única, A Teoria de Tudo, de Jane Hawking, e é sobre ele que nós vamos falar agora, depois da vinheta. Para quem não sabe, quem não vive nesse planeta praticamente, Stephen Hawking é o maior cientista que nós temos hoje em dia. E assim, o cara é fenomenal. O livro dele, Uma Breve História do Tempo, é fantástico. E ele superou não, mas ele passou grande parte da vida dele incapacitado fisicamente, tetraplégico, numa cadeira de rodas, sem poder falar, se comunicando através de uma máquina, porque ele sofre de ELA, aquela doença que degenera o corpo humano, que o pessoal estava até fazendo o desafio do Ice Bucket Challenge para arrecadar dinheiro e tudo mais. A Teoria de Tudo, ele foi um livro escrito pela Jane Hawking. A Jane Hawking foi a primeira esposa do Stephen Hawking. E ela conta basicamente aqui como foi que ela conheceu o Stephen, o embate que ela teve assim que conheceu ele, porque afinal de contas Stephen Hawking é ateu, era ateu, e tipo, Deus não teria lugar na vida dele, e ela era uma cristã convicta. Então, uma das coisas muito interessantes nesse livro são os embates entre os dois, nesse quesito religioso. E assim, a minha visão sobre a Jane Hawking mudou completamente depois de ler esse livro. É um livro de leitura fácil, ele é muito bem editado pela editora Única, a capa é o pôster do filme, a diagramação é muito boa, folha, papel, pólen, soft. Assim, a narrativa é muito bem, em primeira pessoa, e ela é muito bem desenvolvida. Você fica preso com a narrativa, você quer saber o que vai acontecer em seguida e vai lendo, vai lendo, vai lendo. O livro tem 446 páginas que passam rapidinho. Agora, o único problema do livro, que apesar de ser uma história de superação, apesar de ser uma história belíssima de vida, é um livro triste. Você tem que estar num ânimo legal para ler o livro. Se você está para baixo, meio deprê, corre desse livro. Porque, querendo ou não, gente, é muito sofrimento. O cara descobrir que está com aquela doença degenerativa, que ele só tende a virar um vegetal. E apesar de todo o apoio, todo o esforço que a Jane Hawking teve para ajudá-lo, é uma coisa muito triste. É um livro que vale muito a pena ser lido, vale muito a pena você conhecer a história do Stephen Hawking vista pela primeira esposa dele, pela Jane Hawking. E é uma leitura gostosa, muito boa. Eu dou uma nota 8 pro livro, porque como eu disse para vocês, é um livro que apesar de ser interessante, é um livro triste. E a história é fenomenal, vale muito a pena ser lido. Você tem que ler esse livro. Eu li antes de ver o filme, na verdade, eu já baixei o filme nos torrents da vida. E ele tem screener já, né? Porque saiu os indicados pro Oscar. É a temporada de download de filme antecipado. O filme nem chegou nos cinemas brasileiros ainda. Mas é muito interessante. Eu quero muito ver o filme, só que o livro foi tão bom, sabe, que você tem medo de ver o filme e estragar a experiência, mas eu pretendo assistir ele agora, antes do Oscar. O ator que fez o Stephen Hawking, eu sei que ganhou o Globo de Ouro como melhor ator, né? Merece, porque pelo menos no livro, quer dizer, o Stephen Hawking não é um personagem, né? É uma pessoa real, mas sabe, tudo que ele passou é muito crazy. Eu vou ler agora para vocês a sinopse do livro.
E com essa sinopse, eu me despeço de vocês desse vídeo de hoje, super indicando a teoria de tudo de Jane Austen. Eu não falei muito porque esse é um livro daqueles para você viver, para você experienciar. Não é um livro que dá para mim contar para você. Você tem que ter a sua própria vivência desse livro, ok? A história de Stephen Hawking é contada pela luz da genialidade e do amor que não vê obstáculos. Quando Jane conhece Stephen, percebe que está entrando para uma família que é pelo menos diferente. Com grande sede de conhecimento, os Hawking possuíam o hábito de levar material de leitura para o jantar, ir a óperas e concertos e estimular o brilhantismo em seus filhos, entre eles aqueles que seria conhecido como um dos maiores gênios da humanidade, Stephen. Descubra a história por trás de Stephen Hawking, cientista e autor de sucessos como Uma Breve História do Tempo, que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, o ELA, aos 21 anos, enquanto conhecia a jovem tímida Jane, Hawking superou todas as expectativas dos médicos sobre suas chances de sobrevivência a partir da perseverança de sua mulher. Mesmo ao descobrir que a condição de Stephen apenas pioraria, Jane seguiu firme na decisão de compartilhar a vida com aquele que havia lhe encantado. Ao contar uma trajetória de 25 anos de casamento e 3 filhos, ela mostra uma história universal e tocante, narrada sob um ponto de vista único. Stephen Hawking chega o mais próximo que alguém já conseguiu de explicar o sentido da vida, enquanto Jane nos mostra que já o conhecia desde sempre. Ele está na nossa capacidade de amar e de superar limites em nome de quem escolhemos para compartilhar a vida. O livro que inspirou o emocionante filme A Teoria de Tudo. Fenomenal esse livro. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar um joinha se você gostou, de ajudar a compartilhar. Tchau!